Ser humanos de todo o Brasil, aqui é o professor Leandrinho, trazendo você para o canal Física para Leigos. Bacana, aula 2, já que a aula 1 nós gravamos, já tem um tempo aqui, do Física do Zero para Leigos, essa playlist que é bem bacana, a galera curtiu muito. E na aula de hoje, a aula 2, nós vamos falar sobre grandezas físicas e unidades de medidas. Mas antes de começar a aula, eu peço a você que se inscreva no canal. Se você caiu aí de paraquedas, procurando uma aula de física, eu quero começar a entender, então se inscreve para você receber aí, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos que lanço. E claro, curtir os vídeos daqui, vídeos de resolução de questões, resolução de vestibular e o próprio Física do Zero, beleza? Estou esperando você aqui. E vou deixar claro o card da aula 1, na primeira aula de Física do Zero para Leigos, que nós apresentamos um pouco a área da física para os alunos, as áreas que são trabalhadas, né, costuma-se trabalhar no ensino médio e no ensino fundamental, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando de grandezas físicas. O que são grandezas físicas? Eu sempre faço essa pergunta em sala de aula. Galera, para vocês, o que é grandeza? Não é aquilo que é grande, não. Muitos alunos respondem, aquilo que é grande, né? Não, não é bem isso, não. Grandezas físicas é tudo que pode ser medido com um instrumento de medida. Então já coloquei aqui até exemplos já para vocês. Comprimento. É que a gente mede o comprimento. Você pega a régua, que é um instrumento, e vai lá, que você pode pegar uma régua milimetrada, uma régua centimetrada, e você vai lá ver os valores que você vai estar medindo o comprimento de alguma coisa. Para fita também, uma métrica, né? Fita métrica, você pode medir os valores de comprimento. Tempo. Você pega lá um celular hoje e te informa a hora, já tem um cronômetro, assim como os nossos relógios aí analógicos e digitais já acostumados. Temperatura, o termômetro de vários tipos analógico, que a gente utiliza para medir nossa temperatura corporal. Tem temperaturas medidas em termômetro de laboratório, tem aqueles digitais que ficam pelas ruas. Então existem diversos termômetros. E a massa medida pela balança, né? A balança vai medir a massa de uma pessoa. Claro que todas, na verdade, grandezas físicas são acompanhadas com as unidades de medida que nós vamos comentar logo no próximo quadro. Mas é interessante que eu coloquei ali embaixo para vocês. Vocês podem se perguntar, ué, Leandro, já tive uma pergunta de um aluno assim, tudo pode ser medido. Eu falei, não. Sua saudade pode ser medida? Você não tem um instrumento que mede a saudade, um instrumento que mede o medo, um instrumento que mede o amor. Eu acho que a gente não tem um instrumento de medida para isso. Então, esses não são exemplos de grandezas físicas, tá? São exemplos de coisas que não podem ser medidos, né, com instrumento, beleza? Agora sim, nós vamos falar sobre unidades de medida que acompanham essas grandezas. Vem comigo. Bem, essa parte de unidades de medida vão ser dividida foi ótimo. Em duas partes. Primeiro, vou apresentar para vocês as unidades de medida correspondentes às grandezas e também o símbolo dessas unidades de medida, tá? Primárias. Ou seja, aquelas que foram usadas para medição no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, todos adotando uma mesma unidade de medida, falando a mesma língua, vamos dizer assim. E depois nós vamos ver algumas unidades de medida também do Sistema Internacional, só que são secundárias. Por quê? Elas são formadas, elas são idealizadas a partir dessas unidades primárias. Vocês vão entender, não é complicado não. Vocês vão compreender daqui a pouquinho. Então, vamos lá? Quando eu falei de comprimento, você falou assim, Leandrinho, régua centimetrada não é medida em centímetro? Sim. Régua milimetrada não é medida em milímetro? Sim. Mas no Sistema Internacional de Unidades, a grandeza comprimento usa a unidade metro com símbolo M, tá? Claro que muitos outros lugares utilizam diversas unidades para comprimento. Jardas, pés, né? Muitas outras unidades são aí trabalhadas
em vários lugares, mas no sistema internacional, para que todos falem a mesma língua, metros é a unidade utilizada, ok? Massa. A massa é medida em quilograma. Muito aluno pensa que é grama. Não, não é grama, e sim em quilogramas, beleza? Simbolizado pelo kg. O tempo em segundo, simbolizado pela letra S. Poxa, Leandro, mas segundo eu pensava que era hora. Não, hora não. A hora é utilizada para facilitar a nossa vida do dia a dia. Imagina medir nosso tempo de trabalho, nosso dia, que tem 24 horas, botar isso em segundo. Uma perda de tempo. Se uma hora tem 3.600 segundos, imagine quanto de segundo a gente ia ter que contar. Não, para facilitar a gente utiliza a hora, mas no sistema internacional é o segundo. Temos o Kelvin, simbolizado pela letra K como a de temperatura. No Brasil a gente costuma usar o grau Celsius, graus centígrados, né? E lá fora, muitos países como os Estados Unidos, entre outros, o Fahrenheit. Então, mas no sistema internacional utilizam o Kelvin, simbolizado pela letra K. Corrente elétrica, o ampere, simbolizado pela letra A. Quantidade de matéria, mols, né? Intensidade luminosa, candela, simbolizado pela letra CD. Tem um lumen também, né? Mas que é usual, beleza? Vou mostrar para vocês agora a tabela que vai utilizar as unidades de medida no sistema internacional, mas são chamadas de secundárias. Por quê? Vão ser formadas por essas unidades que vocês estão vendo aí. Vem comigo. Tabela prontinha para você, está aí. Unidades de medida, só que são secundárias, ou seja, são unidades de medida, né, que essas grandezas vão ser representadas, mas formadas pelas grandezas principais, né, aquelas primárias. Por exemplo, área, metro quadrado, ou seja, metro do sistema internacional principal. Metro vezes metro, que você está medindo superfície, metro quadrado. Beleza? Densidade, a relação da massa de um corpo por seu volume. Massa é o quê? Quilograma. E o volume? Metro vezes metro vezes metro. Superfície vezes altura. Você tem o volume. Metros cúbicos. Então você observa que a densidade, ela tem sua unidade no sistema internacional, formada pelas unidades de medidas principais. Bem legal. Velocidade, metros por segundo. Mas, Leandro, olha ali para baixo. Força Newton, pressão Pascal, potência watts ou watts, né? Resistência elétrica ohm. Mas cadê as unidades primárias? Complicou. Né? Ou principais. Então ali, ó, Newton nada mais é do que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Pascal, quilograma por metro vezes segundo ao quadrado. Watt, ou watt, né? Quilograma vezes metro quadrado por segundo ao cubo. E o ohm? Metro ao quadrado por quilograma vezes segundo ao cubo vezes ampere ao quadrado. Então, essas unidades primárias ou principais, elas fazem o quê? Elas compõem a unidade do sistema internacional dessas grandezas que vocês estão vendo, né? Claro, essa composição foi dado o nome em homenagem aos cientistas que estudaram melhor a fundo e que ganharam a homenagem da unidade, mas elas são compostas pelas unidades primárias. Beleza? Show? Gostou do vídeo? Gostou da aula? Então curta aí, inscreva-se se você caiu de paraquedas. Essa é a playlist Física do Zero para Leigos. Já temos a aula 1, agora a aula 2. Se você quiser assistir a aula 1, deixei o cardzinho para você poder ver esse vídeo da aula 1 e acompanhar aí as aulas do Física para Leigos. Beleza? Até a próxima aula. Conto com vocês. #Física na Veia. Um abraço.